bom dia amigos que nos acompanham pela Rádio Web Interativa Metro. Vamos lá. Rádio Web Interativa Metro, Rádio Web Cairós e Rádio FM Ascom da Baixada do município de Palmácia. A todos vocês, um excelente dia. Começando aqui mais um programa Ebenezer Online, um programa da Igreja Ebenezer Fortaleza, uma família para pertencer. E hoje nós vamos estar trazendo mais um tema, abordando mais um tema importante para você que nos acompanha todas as manhãs deste sábado e todos os sábados, né, que virão. Nós já temos há algum tempo, né, aqui com vocês. A gente vai estar trazendo hoje o tema Deus, deixa eu ver aqui, é isso, Deus escuta a oração e muda as circunstâncias. E nós estávamos há pouco tempo aqui falando justamente das circunstâncias que levam aí o homem a pecar ou não. E a oração é o fortalecimento justamente para que nós, diante das circunstâncias, nós possamos estarmos aí a superar aí as adversidades e também o pecado. Então o tema de hoje está baseado em Salmos 5, 1, 3. Participação do pastor Patrocínio, Paulo César e Emerson. Aqui todos vocês sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora com a nossa oração. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia, obrigado a Deus por um final de semana, debaixo da tua graça. Continua abençoando quem está nos ouvindo, continua abençoando, ó Pai Santo, todos, que a tua palavra continue alcançando com graça e misericórdia todos os ouvintes, onde eles estiverem, para que teu nome continue sendo glorificado sempre, sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, bom dia a todos, excelente sábado. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós queremos compartilhar aqui com você o tema sobre Deus escuta a oração e muda as circunstâncias, né? E a gente costuma a falar, né? O que é oração, né? Eu costumo dizer que a oração é falar com Deus. Se você sabe falar, você sabe orar, né? E qual é a oração que Deus ele escuta? É a oração que eu grito, é a oração que eu choro, é a oração que eu tenho imposição de voz. Eu costumo dizer o que o salmista Davi diz, né? Que Deus ouve a oração do homem de coração quebrantado, né? Então, Deus escuta, né? Quando eu falo homem, é um homem ou uma mulher de coração quebrantado, né? E eu queria abrir o texto base aqui da nossa leitura, que é Salmos capítulo 5, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Dá ouvidos, ó Senhor, a minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clamo, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Interessante que Davi, como a gente já falou outras vezes aqui, a gente sempre comenta de Davi, porque não tem, né? A oração, ele é um exemplo de homem que ora, né? A gente vê os salmos aqui, muitas orações de Davi, né? Aqui é uma pedindo a Deus para Deus dar ouvidos a ele, né? Tem uma oração que ele diz assim: Senhor, inclina os teus ouvidos, né, para mim, né? E ele diz aqui, né, que te apresenta todas as manhãs. E outra coisa, ele não ora e vai-se embora. Eu acho interessante isso, né? Ele ora e fica esperando a resposta de Deus. Ele fica na expectativa do que Deus vai responder. Às vezes a gente ora e sai correndo, né? A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e teu pai que te vê em secreto, ele te honrará, né? Quer dizer, não é aquela questão de... é uma oração particular, é uma oração entre você e Deus, né? Você falar das suas necessidades para Deus. A oração é um canal aberto de comunicação
para com Deus, né? Uma fonte de vida. É o meio pelo qual eu e você podemos obter para nós e para os outros a satisfação das nossas necessidades, tanto físicas como espirituais, né? Também é uma arma definitivamente estabelecida para combater os sinistros ataques do diabo e também dos seus demônios. Então a gente pensa que a oração a oração exige vigilância e ela exige também, vamos dizer assim, muita garra, né? A gente vê que a gente, para orar, você vê que às vezes você diz assim: estou tão cansado, não consigo orar. É a frase mais comum que a gente escuta, né? Acordo às vezes de madrugada, sinto o desejo de orar, mas o sono dá uma sonolência, né? E eu não consigo orar. É um segredo aí lavar o rosto. Lava o rosto, senta, né? Senta, porque se continuar deitado pega no sono de novo, né? Lava o rosto e vai orar. Vai clamar, vai. A oração, ela exige da gente esforço. A gente pensa que a gente não pode estar naquela oração sonolenta, naquela oração, Senhor, misericórdia. Não, exige da sua parte esforço para você clamar. Exige da sua parte uma certa determinação para você conseguir algo da presença de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele dá um grande exemplo lá em Lucas capítulo 18, que ele fala de um juiz iníquo. E é engraçado que ele assim, o juiz era iníquo e não temia Deus e nem homem nenhum. As expressões de Jesus são interessantes, chamam a atenção da gente, né? Nem temia Deus e nem a homem nenhum. Mas tinha uma viúva lá que todo dia batia lá na porta dele: julga minha causa, julga minha causa. Certo dia o juiz disse: eu vou julgar a causa dela porque ela importuna muito. Ela tá, né? Vou atender a causa dela porque eu não aguento mais ela batendo na porta. Então o que Jesus está dizendo é sobre a perseverança na oração. Que nós devemos bater na porta. Não é aquela oração repetitiva, inócua, não. É aquela oração de coração. Aquela oração que você bate na porta de Deus com vontade de receber. Deus me ouve. Deus me escuta. Deus tem misericórdia da minha vida. Deus olha para mim. E a gente vai ver aqui, eu queria até que alguém abrisse aí em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Alguém lesse para mim, 5:17. Tiago 5:17. Nós vamos falar sobre Elias, Tiago, né? 5:17. 17. Pode ler? Pode. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Interessante, né? A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas como nós. Inclusive, teve um tempo de um período da vida de Elias que ele disse: Senhor, minha vida não tem mais importância. Senhor, desistindo até de viver, o homem estava atribulado, angustiado. Deus leva a minha vida, né? Eu não tenho mais importância, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Não tenho mais importância, não tenho mais, né, significado, na minha vida não tem mais direção. Estava que nem Elias. Mas a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas pressões, às mesmas questões da vida que nem nós. Mas Elias era um homem de oração. Aí você diz assim, ele tinha uma oração poderosa, porque a gente se engana muitas vezes que as pessoas dizem assim: olha, fulano tem uma oração poderosa. Irmãos, poderoso é Deus. Aleluia. Que atende a nossa oração. A nossa oração, nós somos pessoas fracas. A oração, sabe para quê? São para pessoas fracas como eu e você. E acredita que nós somos pessoas que caímos com facilidade. E através da oração é que Deus nos sustenta em pé. Pela misericórdia deles, pela bondade dele. E ele usa dessa forma para que a gente possa ser atendido às nossas orações. Mas você vê que
Elias orou com instância. E a Bíblia diz que o céu se fechou durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo. Quando ele orou, o céu se abriu. E foi uma chuva daquela torrencial, né? Depois você vê Elias orando e Elias ressuscita, né? Um jovem. Depois você vê Elias na casa de uma viúva, chega lá e diz: olha, me dá aí alguma coisa para comer. A viúva diz: olha, coitadinho de mim, só tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer aqui esse pouquinho de farinha e azeite, porque a fome estava muito grande. Vou comer e meu filho vai morrer. Eu disse: não, faz primeiro aí para mim e Deus vai multiplicar aí a farinha e o azeite. Irmãos, Deus multiplicou. Então ele orou e a farinha multiplicou. O mantimento de mantê-los vivos não faltou. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que muda as circunstâncias. Eles estavam ali, por isso que o tema hoje é a oração muda as circunstâncias. Aquela viúva e o seu filho já estavam condenados à morte, a morrer de fome, viu? Por causa da seca que era grande, não tinha mais alimento. Deus foi lá e multiplicou o pouco que eles tinham. Então ore, porque aquilo que você tem na mão, você diz: Senhor, é tão pouco, mas coloque na mão de Deus, porque Deus, ele sabe multiplicar. Deus multiplicou pães e peixes. E o mesmo Deus que nós falamos hoje, que nós anunciamos, ele continua vivo. Vivo e eternamente vivo. Nós vamos um dia passar nessa terra, mas a Bíblia diz que a glória de Deus, a palavra de Deus permanece para sempre. Glória. Então, aprove a Deus agir em resposta às nossas orações. Elias, ele tinha uma chave no bolso. Ele orava e ele agia. Né? Ele tinha a chave da fé no bolso dele. Ele puxava e Deus agia. Então, por que hoje nós estamos vendo isso? Porque às vezes a gente vive um momento tão difícil, irmãos. Você já se encontrou num momento que você diz assim: não sei o que faço. Não sei se corro para a direita, não sei se vou para a esquerda, não sei se tomo essa decisão. E aquele aperto no coração, você não sabe o que faz. Aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas eu quero dizer para você, quando você não souber o que fazer, ore. Entre lá no seu quarto. Entre lá no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore. Apresente a Deus. Diga para Ele que você não sabe o que fazer e precisa tomar uma decisão, que Ele vai te ajudar. Diga para Deus: Senhor, eu tenho tão pouco aqui nas minhas mãos, e Deus, na soberania, graça dele, Ele vai multiplicar o pouco que você tem. Deus é o Deus que muda as circunstâncias. Nós vimos aqui também Isaías capítulo 38. Queria pedir aqui para alguém ler Isaías capítulo 38. Ajudar aqui, meus amigos aqui me ajudar aqui. Isaías capítulo 38, né? Vai falar que é a partir do primeiro, que olha isso, é isso mesmo, que fala da enfermidade. O rei Ezequias é curado. Pronto, é isso mesmo. Leia os 4, 5 primeiros versículos. Certo. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: ponha a sua casa em ordem, porque você não vai sarar. Apronta-te para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração. Sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí. Nós vimos aqui um rei que já tinha sido decretado que ele ia morrer. O próprio Deus mandou avisar. Lá vai lá, profeta. Avisa lá ele que ele vai morrer. Mas é nessas horas que a gente vê como Deus, ele é
compassível, como ele é misericordioso. E como ele realmente ele muda o quadro da vida da gente. Porque ele mesmo tinha dito, vai lá e diz que ele vai morrer. Como ele chora, como ele se aquebranta, como ele lembra a Deus, Senhor, tem misericórdia. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, Foi. né? E Deus, eu acho que Deus ele não resiste um coração quebrantado diante dele. Eu acho que Deus, quando vê o homem se quebrantando e chorando diante dele, eu acho que eu vou atender. Eu tenho misericórdia. Isso que eu vejo num Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, criador de todas as coisas, mas que se compadece de mim, de você. Então, se você está passando um momento difícil na sua vida, que só chora e não sabe mais o que fazer, eu quero te dizer, entregue esse choro, entregue essa luta, entregue essa circunstância para aquele que pode mudar a circunstância, para aquele que pode mudar o quadro da situação. Às vezes a gente chora para os amigos, pede os amigos, bate na porta dos parentes, pede socorro a um, pede socorro a Deus, mas pede socorro a todo mundo, menos a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, a gente tem que bater primeiro na porta de Deus. Porque eu vou te dizer, quando você bate na porta de Deus, aí Deus usa os amigos. Deus usa até quem nem você conhece. Eu me lembro que uma certa vez eu estava muito atribulado, precisando de um valor para organizar um negócio, fechar um negócio que eu tinha que fechar. E eu me lembro claramente desse Deus, eu andando lá no centro da cidade, andando, disse, Deus, e agora, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu preciso resolver isso, na época eu tinha um negócio de informática. Irmãos, eu passei em frente a um cliente, eu nunca esqueço disso. Estava muito atribulado, precisando de uma quantia X para resolver uma situação. E eu passei por acaso em frente ao cliente. O Espírito Santo disse assim, entra aí e fala com ele. Aí eu digo, Jesus, não vou não. Não tenho intimidade para isso não. Mas eu estava falando com quem podia mexer o coração, né? Eu estava falando com Deus. Entrei. Aí a pessoa me recebeu, meu irmão, entra aqui e tal, e conversando, disse, rapaz, aí abriu, falei, rapaz, estou acontecendo isso, estou precisando de um valor X e estou muito preocupado. Ele olhou para mim, fez duas perguntas e disse, rapaz, vou te emprestar o dinheiro. E eu vou te emprestar sem juros, depois tu me paga. Aí, só passar esse sufocozinho, aí tu começa a me pagar e tu me paga devagar. E eu disse assim, rapaz, tu vai me emprestar esse dinheiro agora, todinho. Pegou o dinheiro, eu não esqueço disso. Vem amanhã, tal hora que eu vou pegar o dinheiro, eu vou te dar o dinheiro. Foi até em espécie ele me deu esse dinheiro. Todinho, me deu aqui, puf, tá aqui o dinheiro. Aí eu fui resolver meu negócio e na hora de pagar esse negócio, vai me pagando devagar. Vai me pagando assim e tal. Eu passei 1 ano para pagar ele. 1 ano devagarzinho, fui pagando. Ele não fez questão, não cobrou juros. Não vou te cobrar juros. E eu vi, irmãos, a mão do Senhor. Faz muitos anos. Eu vi a mão de Deus. Outra circunstância também que eu vi a mão de Deus, eu tinha feito um investimento muito grande. E ela até fazia parte dessa história aqui também. Eu tinha feito um investimento muito grande para ser autorizado na época da IBAT. Para me abrir um autorizado lá na Parquelândia da IBAT. E fiz. E entrou lá na empresa, lá uma pessoa, o cara que fez o negócio comigo, muita gente boa, e ele fez uma questão lá, queria que eu fizesse lá uma quebradeira na empresa lá para atender uma necessidade dele. Eu atendi os clientes direitinho, dentro do prazo, na normalidade, não tinha nada demais. O cara queria que eu fizesse uma baita de uma reforma lá para poder ser, e já era um ambiente bom, não era um ambientezinho simples, não. Era um ambiente já legal, mas ele queria. Aí eu me lembro que ele veio, né, o subgerente lá veio já com a pasta já para fechar o contrato, para acabar o contrato. Aí eu e a Rosângela, nós estávamos orando, disse, Deus, eu acabei de fazer o investimento, investi o dinheiro e ainda por causa de um detalhezinho eu vou perder esse contrato, meu Deus. Tão pouca coisa. Aí eu já fiz tanto investimento para isso. Irmãos, Deus, Ele é Deus. Eu nunca esqueci disso. Eu disse, Deus, faz alguma coisa. Muda o quadro aí. Quando chegar aqui, que haja aqui uma situação diferente. Irmãos, quando eles chegaram, chegou 2 lá, o subgerente, veio o gerente geral.
Quando o gerente geral me viu, eu nunca esqueci dessa cena, lá na porta de vidro, olhando para dentro, ele sorriu. Eu entendi ali se Deus mudou o quadro. Aí chegou, examinou a empresa, olhou, tá tudo direitinho e tal. E o subgerente, e a reforma, não sei o que não tá, não sei o que, vamos logo resolver isso. Aí o outro gerente era, não, rapaz, que é isso? Tá tudo aqui normalizado. Patrocínio, quando você puder, você faz. Não tem problema. E ele vinha com a pasta, o cara tava com a pasta para desfazer o distrato do contrato. Voltou com a pasta, viu? Sem assinatura de nada. Deus interviu na situação. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer é que Deus, ele muda as circunstâncias ainda hoje. Você está aí atribulado, preocupado, não sei qual é a sua preocupação, a sua circunstância, o seu momento. Mas o Deus que a gente vê aqui é um Deus que age. Ele agiu não só no passado, ele age também no presente. Ele não só agiu no Antigo Testamento, na vida de Ezequiel, né, que a gente leu. Deus deu um grande livramento a esse rei também, porque um país se levantou contra ele, era a Síria, né? E disse que ia destruir ele lá em 38:10. Olha aí. 38:10. No mesmo livro. Isaías? Olha aí se é 38:10. Não, o 38:10 é a oração dele, um canto. Ah, então é outro livro. É 2 Crônicas. 2 Crônicas. Deixa, agora eu esqueci. Ele fala que ele fala de... quando ele diz lá que vai destruir, né? O rei diz que vai destruir ele, né? E diz que não há Deus que salve ele, né? Das mãos dele. Diz, não tem rei aí que salve você. Esse é naquele... eu acho que é 2 Crônicas, 32. Né? 2 Crônicas 32. Né? Quer que leia de onde? Ele vai dizer a destruição do exército. Pronto, ele vai dizer quando ele vai. Vamos chegar já lá na destruição do exército. Vamos no versículo 10. Olha aí no versículo 10. Tem o versículo 10, 32:10. O que diz aí no 10? Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incite Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? Pronto, era aí mesmo. Esse rei lhe afrontou, né? Ele falou, vocês vão confiar em quem? Nos deuses aí? Os deuses do fulano de tal livraram ele? Ninguém livrou. Nenhum Deus livrou, né? Do meu rei, dele atacar e destruir a cidade. Então, vocês vão confiar no Senhor? Vocês vão ser destruídos, vão morrer de fome. De fome de sede. Né? Mas Deus foi lá, aí eu acho que é no versículo que fala 21, da destruição, 21, né? Vamos ler do 20. Vamos ver. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Pronto. Quem estava aí cantando a vitória voltou derrotado, chorando, sem vitória de nada, viu? Derrotado. Deus enviou um anjo. Né? E você diz, mas Deus envia anjo só no Antigo Testamento. Era o maior, era a nação mais poderosa na época. A nação mais poderosa do mundo. Era a nação mais poderosa. Não era uma nação simples, não. Era cheio de guerreiros, homens valentes. Tinham dominado toda aquela região ali, só faltava Israel. Só o exército dele era maior do que o povo que estava dentro de Jerusalém. Só o exército. Maior do que todos os habitantes que estavam lá dentro de Jerusalém. O exército dele. Ninguém podia derrotar aquele homem. Mas ele foi afrontar a Deus, né? Aí ele se deu mal. Ele foi afrontar o povo de Deus e ainda afrontou Deus. Dizendo, será que Deus vai livrar você? Deus não vai livrar, não. Mangando, fazendo pouco. Estão mangando de você, fazendo pouco, deixa Deus agir. Deixa Deus no controle, irmão. E eu vejo também lá em Atos, acho que é Atos capítulo 12. Vamos lá. Atos capítulo 12, eu também acho muito interessante Deus mudando as circunstâncias da vida de Pedro. Atos capítulo 12. Quer ver? Vamos olhar se é lá mesmo. Quem pode ler Atos capítulo 12? Aqui. É isso mesmo, Deus? Herodes manda prender. Vamos mais perseguições, né? O tempo.
versículo 1 em diante, É. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro, que aconteceu durante a festa da Páscoa. Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados guardando. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava orando com fervor por ele. Pronto, o que foi que aconteceu aí? Porque Aí o versículo 6. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentar o povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guarda de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa, venha comigo, ordenou o anjo. E Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Você vê aqui que a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. Tiago já tinha sido passado ao fio da espada, tinha morrido. O próximo era quem? Pedro. Porque Herodes, vamos matar, sendo que o pessoal está gostando, vamos matar mais um. Lembrando aqui, irmãos, que Pedro estava preso por pregar o evangelho de Cristo. Não era porque tinha feito coisa errada, ele estava preso porque as autoridades não aceitavam pregar o evangelho. Ele foi preso. Tiago morreu, mas ele, a Bíblia diz que houve oração incessante e Deus mudou a sentença de morte e ainda enviou um anjo. Foi lá, quebrou as cadeias que estavam presas na mão dele. Os soldados, ninguém acordou, teve um sono profundo lá, porque eram 4 escoltas de soldados lá, guardando o homem. Como se ele fosse um homem perigosíssimo, né? Porque estava pregando o evangelho de Jesus. Era soldado em cima de soldado lá, para proteger Pedro, mas não adiantou. Deus enviou o anjo, abriu as portas da cadeia e ele saiu. Então Deus mudou a circunstância naquele momento por causa da oração incessante da igreja. Às vezes a gente para, irmãos, de orar, a gente começa um propósito de orar e a gente para no meio do caminho. Às vezes a gente fraqueja, Deus não me responde. A Bíblia diz que Deus responde no tempo oportuno. Não é aquele tempo que vai me... Não, é esse o tempo, é agora. Às vezes Deus age naquele momento que você ora. Mas às vezes Deus quer trabalhar na sua vida. Às vezes a oração, às vezes o sofrimento, ele vem para poder você se aproximar mais de Deus, você criar uma intimidade, um laço, uma comunhão maior com Deus. Às vezes Deus liga e, vamos dizer, permite as tribulações da vida se achegar a gente, para a gente se achegar mais a Deus. Para a gente se voltar para Deus, porque se a gente tiver uma vida toda boazinha, toda perfeitinha, ninguém se lembra de Deus. Não tem aquele ditado, até o irmão Edson fala muito, só se lembra de Deus na hora do aperreio, na hora da dificuldade. Mas nós somos assim. Nós somos tendenciosos a esquecer-se de Deus. Mas Deus está sempre ali, ó. Quando a gente se volta para Deus, a Bíblia diz que Deus está de ouvidos abertos. E a Bíblia diz lá em Isaías 59 que a mão de Deus não está encolhida para que não possa agir. Então Deus, ele age e ele surpreende. E ele ainda faz coisas impossíveis. Nós somos testemunhas vivas da bondade de Deus, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz que nós devemos orar com vigilância. A oração, ela exige da gente vigilância. A gente vê isso em Neemias. Neemias, o povo estava lá, os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos há mais de 100 anos. E ele orou por 4 meses, orou e jejuou na presença de Deus.
E Deus ouviu o clamor dele e usou do próprio rei. Disse, vai lá e reconstrói os muros e diz o que é que tu quer, que eu vou te mandar o recurso. Pela oração daquele homem. Mas quando ele chegou lá, irmão, ele não chegou lá, vamos construir o muro, não. Ele chegou lá orando. Ele não, a vigilância dele foi grande. Vamos olhar, vamos estudar o que é que está acontecendo para a gente saber o momento certo que a gente vai começar. A Bíblia diz que ele estava orando, vigiando, construindo o muro e com a mão, era com a espada para vigiar os inimigos e com a outra estava lá, com, vamos dizer assim, com a pá, com a enxada, com a colher de pedreiro construindo. Vigiando diariamente. Sempre ele chamava, vamos estar aqui, era a oração, irmão, ela, como eu falei aqui no começo, ela exige da gente vigilância. Pedro, Jesus chamou e disse, vamos orar, porque o inimigo está perto. Porque ele não orou, dormiu. Quando ele acordou, ele usou a arma errada. Pegou a espada, cortou a orelha de Marco. Usou na hora errada, a arma errada, na luta errada. Então, quando a gente ora, que a gente ora e vigia ao mesmo tempo, a gente consegue tomar decisões acertadas, mais prudentes, que vão fazer um efeito melhor do que se você não orar. Quando a gente ora, Deus vai te instruir, Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar a você tomar decisões que vão repercutir para o teu bem e para o bem dos teus que estão ao teu lado. Então, às vezes a gente toma decisões no ímpeto, né? Sem orar primeiro, nem que seja aquela oração, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá aqui clareza da situação, me dá discernimento. A gente precisa de muito discernimento. Hoje a nação brasileira precisa de uma coisa chamada discernimento, para a gente discernir o que é mal e o que é bom. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. E a oração, ela nos capacita, ela nos dá, a graça de Deus é derramada sobre nós e Deus nos dá clareza, entendimento, abre os nossos olhos para que a gente enxergue claramente o que é verdade e o que é mentira. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Muitas vezes a gente recebe proposta, é uma maravilha essa proposta. Como eu ontem assisti um filme mais a Rosângela, e era um filme que falava de uma proposta que ele recebia, o pai da... Era uma pessoa falida, no reino dele estava falido, e recebia uma proposta de casar a filha. Aí ele ficou muito alegre, vai e leva a filha para casar. Quando chega lá, tudo era ouro, tudo era prosperidade, tudo era muito bonito. E eles ficaram todos encantados. Mas aí foi chamado ele, né, para uma reunião secreta, e nessa reunião secreta disseram, a sua filha na realidade vai ser sacrificada. Sacrificada para que a nossa prosperidade continue. Quer dizer, a primeira proposta que ele recebeu, disse, que proposta maravilhosa, vai casar, vai ter riqueza, não, a sua filha vai ser sacrificada, mas em contrapartida, eu vou te dar o que tu está precisando. O ouro, você vai voltar e vai conseguir reerguer essa nação. Mas em troca de quê, irmão? Da própria vida da filha, né? Então a gente tem que pedir, às vezes a gente se encanta com as propostas, mas não ora a Deus, não pede discernimento. Às vezes as coisas parecem maravilhosas, mas no fim delas não é bom. Essa é a morte, O fim delas é a morte, como diz a palavra de Deus. Então, orai e vigiai, é o que Jesus disse. Orai, interessante que ele diz vigiar e orar. O primeiro é vigiar, né? Por quê? Porque quando você vigia, você ora. Então, ore ao Senhor. A proposta de hoje, nós estamos dizendo, é que Deus pode mudar circunstâncias de acordo com o que a gente ora. Ou então, de acordo com a vontade dele, no primeiro caso, né? Então, Deus mudou as circunstâncias de Pedro, Deus mudou as circunstâncias de Ezequiel, Deus mudou o quadro também, né, daquela viúva que estava para morrer, né, de fome, mas Deus mudou o quadro
Então Deus, hoje ele age da mesma forma, ele muda as circunstâncias e o quadro. E você não pense que, mas a minha oração não chega diante de Deus. Ore, bata na porta, clame a Deus, pare de reclamar da vida. A murmuração, irmão, ela afasta você de Deus. Tem gente que, se você chegar perto dela e passar 30 minutos perto dela, 20 minutos é a pessoa reclamando da vida. E isso, irmão, afasta a gente da presença de Deus. A murmuração é algo que Deus não se agrada. Faça suas orações com ações de graça, agradecendo por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus é na sua vida, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz em seu favor, para te justificar, para te comprar. Não existe favor nem bênção maior do que você reconhecer os seus pecados, que é pecador e que necessita de um Salvador, que é Jesus. E quando a gente reconhece isso, quando a gente reconhece que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que necessitamos verdadeiramente de Cristo Jesus, porque é Ele quem nos justifica, é Ele que nos comprou com seu sangue, e através dele, do sangue dele, nós temos acesso ao Pai, a Deus. Através do sangue dele, nós temos acesso ao sala do trono. Glória a Deus. Já pensou você poder falar com o dono do universo? Né? Através do sangue de Cristo, nós temos esse acesso. Isso é um privilégio que ninguém pode te dar. Isso é um privilégio que a gente nem entende muitas vezes. É um grande privilégio você orar, você clamar a Deus e você reconhecer as suas fraquezas. A oração é para nós mesmos, que reconhecemos que somos fracos, porque quem é forte é Deus e quem nos fortalece é Deus. E a força está em Deus, é Ele que fortalece a nossa vida, é Ele que fortalece os nossos pés para a gente andar firme, e nem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e nem olhar para trás. Olhe para frente, olhe para o alvo, que é Jesus. Você tem o maior privilégio, que é poder ter acesso à presença de Deus através da oração. Aliás, eu e você, né, temos esse privilégio. Então, confie no Senhor. O salmista Davi diz que ele esperava a resposta de Deus. Espere com paciência no Senhor, porque no momento certo, Deus vai trazer resposta favorável. Às vezes você diz assim, Deus diz não, viu? Se prepare para ouvir o não de Deus também. Às vezes a gente só quer receber sim, mas Deus sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua. Eu sempre digo aqui, a gente não vê depois da curva. E a gente não vê o que está do outro lado. A gente não vê no escuro. A gente não vê o que é o amanhã. Mas Deus vê, viu? Então, às vezes, Ele não permite ou Ele não dá. Você bate na porta, as coisas não acontecem rapidamente. Mas é porque talvez você não esteja dentro do propósito de Deus. Talvez aquilo não vá lhe fazer tanto bem como você imagina. Né? Talvez você pense, mas isso era tanto que eu queria isso. Mas será que Deus quer isso para a sua vida? Irmãos, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para a gente sempre é melhor do que o que a gente acha. Porque a gente é imediatista. E a gente vê só o momento, o agora, não vê o na frente. Mas eu quero te dizer que Deus vê hoje, Deus vê amanhã. Aprenda a orar e pedindo que Deus faça a vontade dele. Porque a vontade dele é sempre melhor do que a sua. Essa aqui é a nossa oração, né? A nossa palavra nesta tarde. E aí vamos agora, né, para nossas perguntas, né? Perguntas. É isso. Quem será aí. o primeiro aí a responder as indagações de hoje dentro do tema? Deus escuta a oração e muda as circunstâncias. Texto base fundamentado no Salmo 5, 1 e 3. A gente vai para o pastor patrocínio, logo a primeira indagação. Não acabei de falar. É o Emerson aí. Emerson aí, ó. O salmista pede a Deus dizendo, pois é a ti que imploro. O que isso significa por essa expressão? O que essa expressão significa? Expressando, né? Significa.
a gente lê aqui o texto, e é que nos ensina que ele realmente ele implora a pessoa certa, a Deus. É como a hora foi dito hoje aqui na mensagem, né? Você orando, você está falando com a pessoa correta. Porque muitas pessoas recorrem a amigos, aos recursos financeiros para se livrar da situação, da circunstância. Mas nós vimos exemplo aqui de homens como Ezequias, a igreja recorreu a Deus. Então, quando ele disse, eu imploro, o que nós temos que implorar é a Deus mesmo. E como já foi dito aqui, ele não rejeita a oração de um coração contrito, um coração sincero, uma oração de quem realmente está pedindo um coração sincero. Então, o que eu vejo aqui é que quando ele falar essa expressão, a ti imploro, nos ensina que nós temos que nos implorar é a Deus, ficar de joelho. Isso mostra a nossa total dependência a Deus. É que ele está dizendo aqui, que eu não tenho condições de fazer nada. Eu só confio em ti. E é isso que vai nos relembra Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso que é fé. Você implorar a Deus é ter fé das coisas que você não vê, mas crendo que elas vão existir pela graça de Deus. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que tudo é resposta de oração, né? A salvação da sua filha, do seu filho, da sua família, ou a cura, são respostas de oração, porque você implorou a pessoa correta. Então, o que eu vejo aqui, o que o salmista nos ensina, é que nós temos que implorar a Deus, que é uma demonstração da nossa total dependência a Ele. Vocês irmãos quiserem completar alguma coisa? Amém, amém. Glória a Deus. A gente vai complementar apenas considerando aqui, nessa primeira pergunta, né? E a oração, pela própria palavra, né? Oração. A gente tem que orar e agir, né? Aliás, para a gente orar, a gente já precisa tomar uma ação, né? Ter uma atitude, né? E o fato da gente fazer isso, a gente tem que saber que realmente, como o Patrocínio colocou, o pastor Patrocínio colocou, né? É a ele que a gente tem que recorrer. É a ele que a gente precisa se voltar, né? Ele é Deus, ele pode aquilo que nós não podemos, né? E ele colocou aí vários exemplos, né? O Patrocínio citou o exemplo do rei Ezequias, né? Citou o exemplo de Pedro, o exemplo de Elias, e pessoas comuns que se voltaram para Deus e foram fazer oração para aquele que realmente resolve. Eu aproveito para estar aqui, Patrocínio, Hermes, né? Irmão Wellington e os ouvintes, mais 2 exemplos de como Deus escuta a oração, escuta a nossa oração, e ele muda as circunstâncias. Você pega ali o livro de Juízes, o livro dos Juízes está repleto disso aí. Você tem o quê? Você tem um povo rebelde, né? Você tem um povo que depois que conquistou a terra, ele se afasta de Deus e vai procurar os deuses de Canaã, que Deus disse que não era para procurar. Aí eles começam a levar a peia, né? Começam a ser escravizados pelos amonitas, né? Pelos filisteus, por uma série de povos que eram inimigos deles. Aí o que acontecia? A Bíblia diz que naqueles tempos eles se voltavam para Deus e clamavam a Deus, oravam a Deus. Aí Deus mandava um juiz para libertá-los, né? O livro de Juízes é repleto desse exemplo. E outro exemplo aqui, que é um exemplo maravilhoso, é um exemplo da pessoa que ela compreendeu uma mulher, né? Ana, a mãe de Samuel. Né? Ela estava lá sendo humilhada, porque naquela época a bênção da mulher era ter filhos, era dar filhos para o seu marido, e o marido dela tinha outra mulher, né? Era ela e outra, então ficava uma competição, né? E Ana era estéril. Então o que Ana fez? Ana foi lá no templo de Deus, que vários anos eles costumavam fazer isso, foi lá na tenda, né? E se derramou, né? Ela chorou, ela ficava só derramando-se em lágrimas perante Deus, né? E aí o sacerdote ali até pensava que ela estava embriagada, né? Mas não, ela disse: não, meu senhor, não estou embriagada, não tomei vinho, não tomei nada, estou aqui me derramando diante de Deus. Aí ele vai e confirma a oração dela, que Deus atenda a sua oração. E a Bíblia diz que dali Ana saiu com outro semblante, com outra alegria, e quando foi no ano seguinte, ela estava com o menino nos braços e deu o nome de Samuel, porque era o Senhor ouviu o meu clamor, né? Então realmente não há dúvidas, né?
Deus é a pessoa a quem nós temos que recorrer, a quem nós temos que buscar nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. E não é só nas causas impossíveis, não. Eu hoje em dia eu já passei por muitas situações difíceis, né? Hoje eu não clamo a Deus mais, né? Só quando eu não vou esperar que esteja numa situação difícil. Eu já aprendi, já passei por muita dificuldade. Então, meu irmão, eu já sei. Eu disse, Senhor, como é que é? Como é que vai ser? Mostra aí o caminho, me diz logo. Eu já vou logo aos pés dele, logo lá, e peço para ele me conduzir, porque eu sei que ele está no controle. Então, por que eu vou me arvorar em eu cheio de erro, cheio de pecado, cheio de falha, e querer fazer com minhas próprias mãos? Eu já vou, procuro ele e sei que ele tem me ajudado. Se hoje eu tenho uma vida que algumas pessoas podem considerar equilibrada, sensata, uma vida abençoada, é porque ele tem operado na minha vida e eu tenho procurado, buscado, né, fazer com que obedeça a ele e clamado para que ele possa ouvir meu clamor e minhas petições. Amém. É a segunda, né? Eu respondo a segunda aqui. Vamos para a terceira pergunta. Segunda, É a segunda. Segunda? A segunda, desculpa. segunda. É, a segunda. O salmista clama ao Senhor logo pela manhã. Isto é um modelo a ser seguido? Pronto, né? Isso é uma pergunta muito frequente, né? Eu sempre digo assim, você tem que priorizar, né, Deus, né, na sua vida. Você tem que priorizar o seu momento de oração. Eu acho que Davi procurou no horário, né, antes de amanhecer, antes do sol raiar, ele orava antes. Antes dele começar as batalhas deles, a luta diária dele, né, ele já começava o dia orando. Né? Isso justifica também as vitórias dele, né? Ele já começava o dia orando. A gente vê Jesus, né, orando muito pelas madrugadas, né, nos montes, né? E Jesus se retirava no local, né, e ali orava. Muitas vezes passava a noite orando, noites em oração, para no dia seguinte tomar as decisões. Então, se ele, Jesus, Filho de Deus, orava, porque a oração ela leva você a uma intimidade, a uma comunhão com Deus. Mas você diz assim, mas eu não tenho tempo de orar de manhã, então ore de tarde, né? Então ore de madrugada. O importante é que você reserve um tempo para você ter aquele momento a sós com Deus, né? Deus não estabelece aqui tal hora você ore todo dia, né? Tal hora, não, você que tem que estabelecer. Mas o importante é que você estabeleça. E também quando você, eu acho assim, quando você sentir dentro da sua alma a necessidade de orar, para o que você estiver fazendo, vai orar. Porque às vezes é um momento que Deus está tocando em você para você interceder por alguém, por você interceder até pela sua vida mesmo, pela vida de alguém. Então, se você sentir um aperto no coração, né, eu digo isso por experiência própria, na sua alma um desejo de orar, para o que você está fazendo, vai orar se você tiver condições. Ou então, ore ali em espírito, né? Fique ali no espírito de vigilância. Você pode estar trabalhando, mas está aqui, Senhor, me ajuda. Senhor, atende a minha oração. Senhor, me guarda, me livra. Senhor, abençoa meus filhos. Guarda meus filhos onde eles estiverem. Estende as tuas mãos ali. Guarda ali a minha esposa. Guarda o meu marido. Né? Tem misericórdia. Dá proteção. Dá livramento segundo a tua bondade. Ore ali no Espírito. Então, o momento que eu digo assim, é bom você ter um horário estipulado por você, para você manter, ter perseverança, nem que seja assim, vou orar só 15 minutos, mas que você ore todo dia 15 minutos. Vou orar, mas que você ore, tenha perseverança naquele momento de oração. Só consigo orar quando vou dormir. Não tem problema, dobre o joelho, mas ore. Só consigo orar quando acordo antes de trabalhar, tudo bem. Só consigo orar meio-dia, não tem problema. Mas tem aquele momento estabelecido como prioridade. E não venha me dizer assim, não tenho tempo para orar, porque, irmão, isso é uma, vamos dizer assim, isso é uma desculpa esfarrapada. Você tem tempo para ficar no celular? Então você tem tempo de orar. Você tem tempo para comer? Então você tem tempo de orar. Você tem tempo de tomar banho? Então você tem tempo de orar. Você tem tempo para tudo isso? Então você tem que ter também um tempo para orar, né? A gente vê, irmãos, países que mudaram a situação por causa da oração. E a Coreia do Sul é um exemplo. Todo mundo conhece a Coreia do Sul hoje como um país que ora.
E lá eles estabeleceram lá um horário de oração. Todas as igrejas lá, elas oram de manhã, de madrugada. Tem oração lá que começa 4 horas da manhã. Todas as igrejas, elas são, isso aí é uma coisa lá estabelecida para todo mundo. Antes de trabalhar, eles vão para a igreja orar. É tanto que o país, eles oram em primeiro lugar pelo país. Lá, uma vez eu recebi um vídeo de uma missionária de lá, que nós temos o costume, a gente ora pela nossa família, pelas nossas causas, mas primeiro, a oração, primeiro a gente intercede pela bênção de Deus sobre o nosso país. E é tanto que quando eles saíram da Segunda Guerra Mundial, eles estavam destruídos, acabados, eles não eram potência em nada. Hoje eles são potência mundial economicamente e de todas as formas que você imagina. E a maior potência deles é porque eles são um povo que ora. Eu acho que Deus ouviu, não tenho certeza, Deus ouviu a oração daquele povo. E bom que nós também absorvesse isso como cristão, como servo de Deus, e tomasse essas atitudes de orar mais e estabelecer um horário, né, de orar pelo nosso país. Patrocínio, sobre essa questão também, modelo de oração, né? Cada um também vai sentir um pouco de qual o melhor horário se sente para ter esse relacionamento com Deus, né? E aqui eu cito o caso do Daniel, né? Que é, digamos assim, um padrão realmente, padrão que eu digo assim, um modelo de pessoa que realmente busca Deus, de orar 3 vezes ao dia, e mesmo assim ele não se importa com as circunstâncias, porque ele sabia que a oração dele, né, aquele diálogo que ele já mantinha com Deus era tão forte que chegou aquele momento em que ele fez uma determinada solicitação, e a nossa oração, a gente precisa entender que ela vai justamente para o mundo espiritual. Deus é espírito e ele ouve a gente em espírito e em verdade. Então Daniel fazia essa oração. Uma vez ele pediu e o inimigo impediu que a oração dele chegasse, né? É como às vezes pode acontecer, assim como aconteceu lá em Daniel, né? Que essa situação onde o inimigo tenta barrar, né? E aquela resposta de Deus chega até ele. Então ali é digamos assim, é uma chave para a gente conhecer como é o funcionamento da oração e como ela repercute no nosso mundo, né? Nós sabemos e temos que ter essa convicção, meu irmão, minha irmã, você que nos escuta precisa ter a convicção de que existe um mundo espiritual. E é esse mundo espiritual que é o mundo real e verdadeiro, que é a nossa pátria. E que é nesse mundo espiritual que as coisas verdadeiramente acontecem. Muito do que a gente está vendo aqui nesse mundo, na verdade, é reflexo do mundo espiritual. Então a gente faz uma oração, a oração sobe até Deus, e Deus manda a resposta e vai repercutir aqui. Esse é que deve ser a nossa compreensão. E nós precisamos ter a convicção justamente de que Deus ouve, de que Deus nos escuta, de que Ele é poderoso para fazer. Agora também não é no tempo humano que Deus responde, né? Deus não vai nos responder. Aí eu orei agora de manhã, de repente pode ser, dependendo do caso, dependendo, sei lá. São tantas variantes espirituais que você não pode dizer que aquilo não vai acontecer. Mas tem vários e vários exemplos de que pode ser que, dependendo da tua oração, do teu pedido, isso ocorreu 1 ano. Abraão queria um filho, pedia a Deus um filho. A resposta dele veio em 25 anos. Porque Deus é que sabe qual é o momento para agir, para fazer e para te abençoar, né? E também pode ser, como o patrocínio colocou, que ele não responda, que ele diga não. E a gente precisa, com essa maturidade de relacionamento com ele, de diálogo com ele, né? Como o patrocínio estava falando aí. Se eu tenho tempo para estar no celular, eu tenho um tempo para orar. E digo até mais. Se hoje você está valorizando, por exemplo, a atividade física, todos os médicos hoje recomendam que você faça atividade física para ter mais saúde, né? Para ter mais disposição, para envelhecer com qualidade de vida. E o teu espírito? A oração é o alimento do espírito. Se você não alimenta do espírito, né? Você imagina ali um cara que desde novinho começa a frequentar a academia, né, irmão? Ele é todo bombadão, fortão, né? Agora, pense isso aí no teu espírito. Se tu não alimenta o teu espírito com relacionamento com Deus, teu espírito vai ser o quê? Bombadão não vai ser, né? Vai ser raquítico. Então a oração, ela é necessária para eu conversar com Deus, expor todas as minhas dores, minhas mágoas, meus pedidos, minhas petições, ter um relacionamento com Ele. Ele é Pai, Ele quer me ouvir.
como diz a música, né? Eu só quero intimidade. É isso que Deus quer conosco. A oração é um momento de intimidade. Eu conversar com meu pai, de eu expor todas as minhas preocupações, minhas lutas, meu dia a dia. Ele já conhece, já. Mas ele gosta de ouvir. Muitas vezes o pai, só de olhar para o filho, ele já sabe o que o filho está passando. Mas ele quer que o filho chegue e se derrame diante dele. Conte para ele, se abra com ele, para ele poder orientar, para ele poder agir, para ele poder fazer. Então não existe um modelo pré-formatado. Você vai encontrar o seu. Agora que você precisa ter convicção de que você precisa se derramar e buscar esse Deus que ouve a oração e muda as circunstâncias. Amém? Deus. Amém. Bem, vamos para a terceira pergunta. O salmista clama ao Senhor logo pela manhã. Isso é um modelo a ser seguido? Ou devemos Essa é a segunda. estarmos distantes? Essa é a segunda. Essa é a segunda. Essa é a segunda. No texto bíblico, o salmista pede socorro a Deus. Por que devemos também agir assim? É a terceira pergunta. Isso, beleza. Pronto. Os exemplos que nós vimos aqui mostra que realmente que nós temos que agir dessa forma mesmo, pedir socorro a Deus, né? O Salmo 70, o salmista diz no Salmo 70: ó Senhor, livra-me, né? Socorre-me. E no Salmo 69, ele vai dizer que ele se vê numa situação como se uma pessoa estivesse se afogando. Aí ele pede: Senhor, socorre-me, tira-me desse lago, da água que está até ao meu pescoço. Então nós temos que realmente agir assim, clamar a Deus, porque como nós já falamos aqui, e a mensagem foi bem clara, né? Que nós devemos agir assim como o salmista agiu, pedir socorro a Deus. Lógico que aí Deus vai usar de ferramenta outras pessoas para nos ajudar, mas primeiramente o nosso socorro tem que ser a Deus, pedir a Deus o nosso socorro. Amém. E a quarta e última? A quarta e última. Como sabemos que Deus ouviu nosso clamor? É que nós sabemos que Ele ouviu o nosso clamor. É uma pergunta realmente interessante, né? O pessoal diz assim: vai, Padre César. Se você vai saber, porque você tem a sua petição. Eu vou dar aqui exemplos, porque o patrocínio também falou exemplo dele, quando ele estava aí passando certa necessidade, e Deus escutou o clamor dele. Eu recordo que no início da minha aprovação, quando Deus me alcançou e eu tive um encontro com Jesus e aceitei minha vida, né, isso nunca saiu da minha mente, como diz o patrocínio, porque quando Deus tem um encontro conosco, ele, como o Hermeson diz, né, não é impossível que você tenha uma carreta bata num Fusquinha e o Fusquinha saia todo normal, né? Então é impossível. Então na minha época de transformação, uns 14, 15 anos atrás, né? Eu recordo que depois que eu aceitei Jesus, eu cheguei no trabalho e disse: rapaz, eu aceitei Jesus. Aí teve um colega lá que chegou para mim e disse: rapaz, tu mudou tudo. Mudou toda a tua vida. Ó, isso foi há mais ou menos 15 anos atrás. Só que naquela hora lá, isso mudou o quê? Você vai parar justamente porque é como Deus escuta a tua oração. Só que eu vou contar mais ou menos um enredo aqui de como é que eu estava naquela época. Naquela época, eu estava envolvido em processos e mais processos, atolado. Era processo mesmo, porque eu estava dirigindo uma instituição e essa instituição era fiscalizada pelo Banco Central. Além do Banco Central, essa instituição tinha passado de recursos, né? E eu fui acusado. Aí veio todo mundo contra mim. E eu só lembro que eu ficava falando bem baixinho: eu sou inocente, não fiz nada de errado, não. Mas os homens, né? Os homens precisam de provas. Os homens precisam que você apresente um papel para eles, né? Dizendo que você é inocente, né? Então Deus começou a me orientar. Quando a melhor coisa que tem é você ouvir a Deus, Deus vai dizer: fale a verdade. Porque Deus é verdade, Jesus é verdade, né? O pai da mentira, o inimigo, né? Que é o outro que vem para matar, roubar e destruir. Ele quer que você fique inventando história. Deus não, Deus diz: fale a verdade. E eu comecei uma luta que eu recordo que a primeira coisa que eu fui fazer, a orientação do advogado: vá lá na delegacia, dê o seu depoimento e conte o que aconteceu. Eu fui lá e contei a verdade. Passou-se um tempo, olha, isso aí foi todo um processo. Aí eu me recordo num dia que, e eu orando,
Orando, que eu digo, não é aquela oração de todo dia, né? Você ficar sempre clamando a Deus e colocando a Deus aquele problema. Eu me recordava da palavra do meu colega, mudou tudo. Aí foi realmente quando eu comecei a ver, irmão, que Deus estava começando a ouvir minha oração. Que quando, depois que você dá o depoimento, e aí o delegado começa a chamar as pessoas, irmão Wellington conhece isso muito bem, ao final daquela apuração do inquérito, ele faz o indício, né? Ele vai indiciar as pessoas, ou seja, são aquelas pessoas que cometeram um crime e que vão ser processadas. Ele está indicando para o Ministério Público que essas pessoas cometeram tais e tais crimes e essas pessoas devem ser processadas, né? Aí eu me lembro que o advogado ligou para mim, eu tinha saído de um outro depoimento na Justiça Trabalhista, o advogado ligou para mim e disse: Paulo César, saiu a relação aqui do inquérito da polícia, indiciando as pessoas. E eu perguntei para ele: eu fui indiciado? Ele disse: não, você foi o único que não foi indiciado. E eu comecei a dizer: glória a Deus. Eu comecei a ver então a mão de Deus agindo na minha vida. Porque eu falei a verdade, eu me voltei para ele e disse: Senhor, tu que pode me livrar. Porque era uma artimanha do inimigo tão grande. Quem é que poderia me livrar daquela artimanha? Quem poderia me dar a vitória? Era o advogado? Eu não confiei no advogado. Evidentemente que eu precisava do advogado, humanamente falando. Mas quem ia me dar a vitória, minha confiança não estava no advogado. Minha confiança estava em Deus. Que ele sabia que eu tinha agido corretamente. Mas o processo não terminou aí, meus irmãos. O processo ele levou mais ou menos 10 anos para se encerrar. Ele terminou, está mais ou menos com 1 ano e meio. Esse processo passou por Polícia Federal, passou para o Ministério Público Federal. Nós fomos até a juiz. Eu fui fazer um depoimento na Justiça Federal, onde eu era acusado, né, de ter cometido crimes. E eu me lembro que ao longo desse processo aí de 10 anos, de Deus agindo e eu orando, continuando a orar, Deus fez muitos outros milagres na minha vida. Eu me recordo que teve esse salmo aqui que o patrocínio leu no começo, né? Ele vai pegar o teu direito e a tua justiça, fazer claro como a luz do meio-dia. Nunca me esqueci disso. E eu recebi essa palavra antes do final do processo, muitos anos antes, ó. Porque Deus fala contigo. Né? Diz, ó, Deus já tinha me dado a alforria, Deus já tinha me dado a vitória. Só que se eu fosse sair para as pessoas dizendo: Deus já me deu a vitória, eu sou inocente, as pessoas iam rir da minha cara. Então, finalmente, em novembro de 2022, tá certo? Saiu a sentença final e definitiva. O Tribunal Regional em Recife nos julgou inocentes por unanimidade e declarou quem era lá o responsável. Então, quando saiu aquilo, aí as pessoas mudam, né? Ei, rapaz, eu sempre soube que tu não tinha feito nada. Eu sempre soube. Balela de homem. É muito fácil, como você diz depois que tá lá a sentença, você dizer que você não fez nada. Quero ver você acreditar em Deus antes do resultado sair. Então, esse é um exemplo de como Deus ouve a oração, né? De como Deus vai mudando a tua vida. E eu poderia citar muitos outros casos que Deus agiu na minha vida, em relação a meus filhos, em relação às minhas filhas, em relação ao meu dia a dia, porque eu aprendi, né, a importância da oração, a importância desse relacionamento. Não é você chegar todo dia e ficar pedindo. Primeiro você precisa agradecer a Deus. Ó Senhor, tu és grande, tu és magnânimo, tu és maravilhoso, tu és bondoso, eu preciso de ti, me ajuda, me orienta, me guia, me mostra o caminho. Reconhecer que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu preciso dele, que ele é grande. Reconhecer a majestade, a autoridade e a bondade dele. E ele vai agir, ele vai operar. E confiar que ele vai agir, que ele vai fazer. Eu sei isso porque, como eu tenho buscado, como eu tenho procurado, e eu sei o que ele tem feito na minha vida, né? Eu sei, como diz a palavra, né? Eu sei em quem confio, né? Eu sei o Deus que eu tenho, então ele age, ele opera. E você também, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, que ouviu a palavra aqui do pastor Patrocínio, que tem ouvido a gente, que está ouvindo o irmão Hermeson também, que nos escuta aqui aos sábados, compreenda isso, a necessidade de orarmos e nos voltarmos para esse Deus que nos ama, né? Que quer o nosso bem, que só tem graça e bênção para nos dar. E o que a gente precisa é reconhecer esse imenso amor que ele tem por nós. E não é por merecimento. O que foi que eu fiz para merecer a salvação que ele me deu? O que eu fiz para ele me dar foi porque você não fez nada errado. Então você recebeu lá a sentença positiva. Não, meu irmão. Porque foi uma artimanha de homens. Por muito pouco, homens inocentes são condenados nesse país. Quantos inocentes você já viu aí condenados? Eu podia também ter sido condenado sendo inocente.
Mas Deus quis me dar para mostrar que Ele é grande e poderoso e que Ele é um Deus que abençoa e que quis me abençoar. A palavra de Deus diz: feliz, aliás, bem-aventurado é aquele a quem Deus tira a culpa, né? Em quem Deus não vê culpa e põe perdão. Foi assim que Ele fez comigo. Ele quis me abençoar e me tornou bem-aventurado pela graça, para que o nome dele seja exaltado. Porque toda a honra e toda a glória são dele, para ele e pertence a ele. Glória Amém? a Deus. Que Deus também opere na sua vida, que você aprenda a orar e se voltar, e ele vai fazer maravilhas na tua vida, meu irmão. Isso aí, o tema bastante